Bem-vindo à natureza recuperada. Imagine um investimento onde você trabalha uma única vez e recebe lucros constantes por toda uma geração. Na maioria das hortas, o que vemos é uma transação de curto prazo. Você planta um rabanete, colhe o rabanete e a planta morre. Você planta milho, colhe a espiga e o campo fica vazio, exigindo que tudo comece do zero. É um ciclo de trabalho interminável, uma luta constante contra o calendário. Mas existe um vegetal que quebra esse ciclo completamente. Ele não é uma transação, ele é uma herança. Se você o plantar hoje, seus filhos e talvez até seus netos ainda estarão colhendo os frutos desse gesto em 2056. Por 30 anos, ele não exige replantio. Ele não pede aração constante do solo. Ele sobrevive à seca, resiste ao frio intenso e ignora o seu eventual esquecimento. Na verdade, essa planta é tão resiliente que seu lugar favorito para crescer na natureza é um dos ambientes mais hostis da Terra, os leitos de brita ao lado das linhas de trem. Ali, prosperando entre o creosoto e os metais pesados, onde outras plantas murchariam em questão de dias, ela se ergue com vigor. No entanto, se você entrar em um supermercado agora mesmo, verá essa mesma planta sendo vendida como um item de luxo. Maços caros, envoltos em plástico fino, comercializados como uma iguaria delicada para a elite. Por que o rei dos vegetais é tratado como uma princesa frágil na loja, mas vive como um sobrevivente endurecido no mundo selvagem? A resposta não está na biologia, está na economia. Esta planta exige a única coisa que a agricultura moderna se recusa a oferecer: paciência. Mas se você estiver disposto a esperar, ela oferece um retorno sobre o investimento que o mercado financeiro só poderia sonhar. Para entender o verdadeiro valor desta cultura, precisamos olhar para quem a consumia muito antes de nós. Há 2000 anos, o imperador romano Augusto era obcecado por ela. Ele a amava tanto que criou uma unidade militar especializada, a Frota dos Aspargos, cuja única missão era transportar os melhores brotos do rio Tibre até sua mesa de banquete na velocidade máxima permitida pelos cavalos. Quando o imperador queria que algo fosse feito rapidamente, ele não dizia o mais rápido possível. Ele usava a famosa expressão velocius quam asparagi coquantur, ou seja, mais rápido do que se cozinha um aspargo. Reis a comeram. Luís XIV, na França, construiu estufas especiais apenas para tê-los durante o ano todo. Era a comida dos monarcas, um símbolo de status e poder. Você conhece essa planta como aspargo, cientificamente chamada de Asparagus officinalis. Mas a versão que Augusto apreciava era mais selvagem, mais forte e muito mais potente do que esses brotos finos como lápis que você compra hoje. E aqui está o segredo que o supermercado não te conta. O aspargo não é um vegetal no sentido tradicional. Ele é, na verdade, uma samambaia, um organismo pré-histórico que cresce a partir de um enorme cérebro subterrâneo chamado coroa. Essa coroa permanece dormente durante todo o inverno, escondida sob a terra congelada ou seca. Mas no momento em que a temperatura do solo atinge o ponto ideal, ela acorda com uma força explosiva. Um aspargo pode empurrar um broto através de 15 centímetros de solo em um único dia. Você pode praticamente ouvi-lo crescendo. Por milhares de anos, as pessoas não o cultivavam, elas o caçavam. Procuravam pela folhagem plumosa característica ao longo das margens dos rios e costas marítimas. Mas, em algum momento do caminho, esquecemos sua natureza selvagem. Nós o domesticamos e nos convencemos de que era difícil de cultivar. Começamos a pagar caro por algo que quer crescer de graça. Por quê? Porque o mundo moderno esqueceu a regra dos 3 anos.
E essa regra é exatamente a razão pela qual você paga um valor premium na loja. Por que o aspargo é tão caro? E por que mais pessoas não o cultivam em casa? Não é porque ele exige fertilizantes caros? Não é porque ele precisa de cuidados delicados. Ele é caro por um único motivo. O aspargo não pode ser colhido por uma máquina. Cada único broto de aspargo que você vê na prateleira foi colhido manualmente por um ser humano. As máquinas são muito desajeitadas. Elas quebram os brotos delicados ou danificam as gemas que ainda estão emergindo. Então, você está pagando pelo trabalho manual, não pela planta em si. Mas para o cultivador doméstico, a barreira não é o trabalho, é o tempo. O aspargo opera em uma linha do tempo biológica que a sociedade moderna odeia. Ele segue a regra clássica. No primeiro ano, ele dorme. No segundo ano, ele rasteja. No terceiro ano, ele dá o salto. Se você plantar uma semente hoje, não poderá colher um único broto este ano. Se você colher precocemente, você mata a planta. Você precisa deixá-la crescer até se tornar uma samambaia alta para carregar aquela bateria subterrânea, a coroa. No segundo ano, você pode até ter uma amostra, mas deve parar cedo. Somente no terceiro ano a colheita real começa. A grande agricultura odeia isso. Eles querem fluxo de caixa em 90 dias, como rabanetes ou alfaces. Eles não podem se dar ao luxo de deixar a terra ociosa por 3 anos. Mas você não é um agricultor corporativo. Você é um guardião da natureza recuperada. Pense nos tomates como um salário. Você trabalha por ele. Você o recebe e ele acaba. Pense nos aspargos como um imóvel para aluguel. Você investe o tempo inicial para construir a fundação e depois ele te paga uma renda passiva toda a primavera pelas próximas 3 décadas. É o único vegetal que se comporta como juros compostos. Agora, vamos falar sobre como hackear esse sistema, porque o aspargo tem uma arma secreta que quase nenhum outro vegetal possui. Ele ama o sal. O aspargo originou-se nas dunas marítimas do Mediterrâneo e das Ilhas Britânicas. Ele evoluiu para prosperar em solos salobros e salinos, onde outras plantas murcham e morrem. Isso te dá um hack ancestral que torna a capina de ervas daninhas obsoleta. A maioria dos jardineiros machuca as costas arrancando mato de seus canteiros de aspargos. Não faça isso. Basta usar sal grosso ou água salgada. Você pode literalmente salgar a terra do seu canteiro de aspargos. As ervas daninhas morrerão de desidratação, as pragas fugirão. Mas o aspargo, ele vai beber o sal e pedir mais. É um campo de força natural que os produtos químicos modernos não conseguem imitar. Mas há mais uma coisa que precisamos discutir. O cheiro. Todos conhecemos a piada. Você come aspargos e, 20 minutos depois, seu banheiro cheira a uma fábrica de produtos químicos. Muitas pessoas ficam envergonhadas com isso. Acham que é um defeito. Não é um defeito. É um superpoder. Esse cheiro vem do ácido aspargúsico, um composto único contendo enxofre que não é encontrado em nenhum outro lugar na natureza. Quando seu corpo o quebra, ele libera compostos voláteis de enxofre. Por que isso importa? Porque o enxofre é o mestre da desintoxicação. Ele é crucial para a produção de glutationa, o antioxidante mestre do seu corpo. E aqui está a estranha reviravolta genética. Nem todo mundo produz o cheiro, e nem todo mundo consegue senti-lo. Apenas cerca de 40% das pessoas têm o gene para detectá-lo. Se você consegue sentir o cheiro, parabéns. Seu nariz está geneticamente sintonizado para detectar um dos compostos mais potentes da natureza. É um lembrete de que esta planta está trabalhando dentro de você. Ela está limpando o sistema. É o tônico de primavera
que acorda seu metabolismo após um inverno longo e estagnado. Portanto, não se envergonhe. Aquele aroma é o cheiro de uma samambaia pré-histórica limpando seu sangue. A economia é clara, a biologia é superior. A única coisa que resta é colocá-lo na terra. Mas esteja avisado, porque este é um compromisso de 30 anos. Você não pode simplesmente cavar um buraco e esperar pelo melhor. Você não está plantando um jardim, você está lançando uma fundação. Não plante aspargos onde você vai querer arar no próximo ano. Não o plante onde você possa querer construir um galpão em 5 anos. Uma vez que a coroa se estabelece, ela é a dona daquela terra. Movê-la é uma guerra que você provavelmente perderá. Aqui está o protocolo da natureza recuperada para o canteiro eterno. Passo 1. Cave fundo. Cave uma trincheira, não apenas um buraco. Vá a 30 centímetros de profundidade. Isso parece excessivo para uma raiz pequena, mas lembre-se de que você está construindo um bunker para uma rede subterrânea massiva. Passo 2. Alimente a fera. No fundo dessa trincheira, coloque uma camada generosa de composto rico e esterco curtido. O aspargo é um comedor voraz. Ele precisa de combustível para lançar aqueles brotos toda a primavera. Passo 3. A coroa. Compre coroas de 1 ano de idade. Não perca tempo com sementes, a menos que você tenha uma paciência infinita. Coloque as coroas na trincheira como se fossem aranhas, espalhando suas raízes para os lados. Passo 4. O sepultamento progressivo. Cubra-as suavemente com 5 centímetros de solo. À medida que elas crescem, você vai preenchendo a trincheira pouco a pouco. Até o final do verão, o solo deve estar nivelado. E então, você espera. Afaste-se. Deixe as samambaias crescerem altas e selvagens. Deixe-as ficarem douradas no outono. Deixe-as morrer sob a neve ou o frio. Esta é a parte mais difícil para a mente moderna. Não fazer nada. Mas quando aquela terceira primavera chegar, você verá as pontas roxas rompendo o solo. Quebre uma, coma-a crua, ali mesmo no jardim. Ela terá gosto de chuva, minerais e vitória. Pelos próximos 30 anos, enquanto seus vizinhos estarão comprando sementes caras, revirando o solo e lutando contra ervas daninhas, você apenas sairá com uma faca e fará sua colheita. Você está plantando mais do que um vegetal. Você está plantando um legado. Você está plantando segurança alimentar que durará mais do que recessões, colapsos na cadeia de suprimentos e modas passageiras. Você está plantando exatamente o que o imperador Augusto exigia em sua mesa, agora crescendo de graça no seu quintal. Não deixe que o tempo de espera te assuste. O tempo passará de qualquer maneira. Você pode passar os próximos 3 anos comprando vegetais caros, ou pode passá-los construindo um reino. A escolha é sua.